seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da Ciência por Trás. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma classe da Ciência de Trás. Hoje nós vamos trabalhar com uma ciência para melhorar a sua visão. E nós vamos tratar de um assunto muito legal aqui. Como que alguns estudos científicos comprovam que você pode melhorar olho cansado, olho seco e a síndrome de visão do computador, aquele cansaço que você sente ao assistir televisão. Hoje vamos falar sobre algo muito interessante, como melhorar ojos secos, síndrome de la visión de la computadora, cansancio visual. Então, é muito interessante. E se você fala português, já percebeu que essa aula é bilíngue, assim como a outra aula da Ciência por Trás que a gente fez, porque hoje eu tenho alunos em mais de 25 países que falam inglês e que falam espanhol também. Então, essas aulas, elas são bilíngues. Eu falo um pouquinho em português e um pouquinho em espanhol, então eu peço que você tenha um pouquinho de paciência e é muito bom para você reforçar o seu conhecimento também. Vale, has percebido que hablo em português e luego después en español, porque hoy tenemos muchos alumnos en el mundo hispánico, más de 25 países que hablan español y inglés, entonces voy a hacer esta clase en dos lenguas, una clase bilingüe para ti, ¿sí? Bom, vai chegando, coloca os seus comentários aqui embaixo, vai se assentando, pega uma aguinha. Hoje o assunto é muito interessante. A gente vai estudar hoje, na verdade, não só um estudo científico, como a gente vem fazendo na Ciência por Trás, mas 3 estudos científicos e que vão mostrar como é possível. Um vai falar de um suplemento, o outro vai falar de um hábito e o outro vai falar de um exercício que comprovou que você melhora a sua... Não tem cansaço nos olhos no computador e diminui olho seco. Então, va chegando, ponga aqui tus comentários. Hoje vamos falar de 3 estudos científicos, no solo uno, como es el común, pero vamos a hablar de 3 estudios que uno muestra cómo mejorar ojos secos y ojos cansados con una vitamina, un suplemento, otro con un hábito y otro con un ejercicio. Y todos ellos son hechos en universidad muy conceituadas. Voy a hablar un poquito sobre esto. Bom, são 3 estudos, é muito legal. Hoje eu trouxe um 3 em 1 aqui. Mas a primeira coisa que eu quero discutir com você são 3 estudos. Um de uma universidade, do hospital universitário que se situa na Índia. O outro é de uma universidade na Malásia e o terceiro é da Faculdade de Medicina, Faculdade Federal de Niterói, que foi publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia. Um é brasileiro. Então, são 3 artículos científicos, um de uma universidade de Índia, outro de outra universidade de Malásia e outro de uma universidade brasileira, que foi publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que se existe estudos falando sobre síndrome de visão do computador e olho seco causado por cansaço visual, você precisa entender que não é só da genética. Não é só da genética que surgem os problemas visuais, certo? Essa é a primeira coisa. E nós vamos praticar exercício hoje aqui para isso também, mas eu quero que você entenda que os problemas visuais não são somente causados pela genética. A principal coisa que quero que comprendas aqui hoje é que se há muitos estudos científicos falando sobre a síndrome de la computadora e ojos secos causados por muito uso de las tecnologías, quiere decir que los problemas visuales no son causados solamente por la genética. No solo causados solamente por la genética, sim por hábitos visuais que não estão corretos. Então, não é só genética, gente. Né? Muitas pessoas falam assim, não, mas a visão é genética, então eu não posso melhorar com exercícios. Muito pelo contrário. 90% das coisas que você vê aqui a gente falando dos problemas visuais não são causados só pela genética. A genética é parte de 10%, mais ou menos. O restante são hábitos visuais errados. E o uso da tecnologia de uma forma que eu vou te contar qual é o jeito certo de você usar computador e celular aqui hoje. Mas se você usa do jeito errado, vai te causar essa síndrome aqui, provavelmente, que é a síndrome de visão do computador. Entonces, es algo muy interesante porque el uso de las tecnologías, de la computadora, del teléfono móvil, puede sí causar problemas visuales. Y yo que veo aquí con mis alumnos, más de 90% de los problemas visuales
no son causados por la genética, solo 10% son genéticos. Los otros 90% son malos hábitos visuales. Y hoy vamos a hablar sobre los buenos hábitos visuales y los malos hábitos visuales também para utilizar as tecnologias. Bom, eu vou começar falando... olha, se você está gostando disso, coloca aqui o seu comentário, dá o seu curtir, compartilha. Tenho certeza que você conhece alguém aí que está cansado porque está usando o computador e o celular de forma errada. A gente não precisa parar de usar, só que hoje aqui nessa aula você vai aprender como que cientificamente comprovado você pode usar sem cansar, tá bom? Vale, mientras hablo un poquito sobre los estudios, si te gusta, dame un me gusta aquí abajo, comparte para las personas que utilizan tecnologías, están con la vista cansada. Sí, es muy bueno porque hoy vamos a hablar exactamente cómo se puede utilizar la computadora y el teléfono móvil sin cansar los ojos, de una forma correcta y comprobadamente, cientificamente comprobado, ¿vale? Muito bom. O primeiro estudo científico mostrou que esse é o da Universidade da Malásia. Eu vou colocar aqui abaixo o link dos estudos científicos na íntegra para você baixar, tá bom? Vou poner aqui abaixo os enlaces de los estudios en la íntegra para que puedas ver, puedas compartir, puedas leer todos los estudios completos. Y el primer estudio que quiero hablar contigo es el estudio de Malásia. O primeiro que eu quero falar com você é o estúdio da Malásia. O que eles fizeram? Eles entrevistaram as pessoas que usavam o computador 7 horas por dia. 7 horas por dia. E tem outros critérios também. Tem um outro estudo que estudou as pessoas que usavam mais de 3 horas, tá bom? Mas nesse estudo necessariamente da Malásia, eles entrevistaram pessoas que usavam o computador mais de 7 horas por dia. No primeiro estudo, os científicos de Malásia entrevistaram as pessoas que utilizavam a computadora por mais de una cantidad de 7 horas por día. 7 horas por día. Yes, 7 horas por día, que es mucha cosa, pero hay algo muy interesante, que es las preguntas que hicieron y la conclusión que chegaram. E o que mais interessante foi as perguntas que eles fizeram e a conclusão que eles chegaram. Sim, eles perguntaram para as pessoas que usavam mais de 7 horas o computador como que elas sentiam os olhos, como é que elas sentiam cansaço visual, se elas tinham olho seco, se elas tinham dores. E eles pegaram e catalogaram essas respostas. E perguntaram para as pessoas se sentiam com dolores, com cansancio, quais são os sintomas que tinham por o uso da computadora. E catalogaram as respostas, as contestações. Então, eles analisaram o seguinte: aquelas pessoas que não tinham ou tinham menos sintomas visuais eram aquelas que faziam um hábito que eu sempre falo aqui para vocês, já desde 2004 que eu trabalho com os exercícios, desde 2004 eu falo isso, de pausas. As pessoas que davam pausas no uso do computador várias vezes ao dia tinham muito menos sintomas de cansaço e de olho seco do que aquelas que não davam pausas. E uma coisa que descobriram foi que, uma coisa que hablo muito desde 2004, que trabalho com os exercícios, hablo esto, que as pessoas que se tenían pausas en el día de uso de la computadora, hacían pausas, tenían mucho menos síntomas que las personas que no hacían. Eso es muy importante, muy poderoso, porque es decir que puedes utilizar la computadora, pero para tener mucho menos síntomas de ojos cansados o ojos secos, tiene que dar pausas. Isso é muito importante. Então, quer dizer que você pode usar o computador, pode usar o celular, mas para você ter muito menos sintoma de olho cansado e olho seco, você precisa dar pausas. O que eu aconselho aqui, anota aí, a cada 50 minutos de uso do computador, 10 minutos de pausa. E esse tempo foi o tempo que a pesquisa também mostrou, que quem dava pausa dava esses 10 minutos de pausa várias vezes durante o uso do computador. Então, é um truco, dale, a cada 50 minutos de uso de computadora e teléfono móvel, dá así una pausa de 10 minutos. Incluso 10 minutos fue el tiempo que los pesquisadores comprobaban que se mejoraba la visión. Entonces, hasta 50 minutos
hacer una pausa de 10 minutos. Así no dará mucho menos síntomas de ojos cansados ou ojos secos. E algo muito interessante é você conseguir entender que existem hábitos durante o uso, existem essas pausas, e tem um outro estudo que comprova um exercício, um movimento que a gente vai fazer aqui, que melhorou também, e também o que você faz antes e depois de usar o computador, que é o uso de suplementação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, isso é importante que vea que há coisas que puedes fazer antes e después del uso de la computadora, y mientras utiliza la computadora hace pausas y hace también un ejercicio que vamos a hacer hasta un rato, que es un ejercicio que fue utilizado en una de las pesquisas, no utilizado, pero comprobado que si las personas tenían esta característica de este ejercicio, no tenían tanto cansancio visual. Vamos a hacer y también hablar sobre las vitaminas que melhoram ojos secos, comprovadamente, cientificamente comprovado. Bom, se você tem olho cansado, se você tem olho seco, essa aula está sendo muito importante para você. Agora, se você não tem, mas tem outro problema visual, miopia, hipermetropia, estigmatismo, catarata, glaucoma, descolamento de retina, degeneração macular, enfim, ceratocone, é muito importante para você também. Porque quando você melhora o cansaço e melhora a lubrificação dos olhos, você acelera a melhora visual da nitidez em todos esses outros problemas. Tudo isso junto. Então, você precisa prestar atenção aqui, mesmo se você já está com os olhos lubrificados. Mas eu creio que muita gente que está me ouvindo aqui tem olho cansado, olho seco. Qualquer coisa, coloca aqui para eu entender nos comentários se você sofre com isso hoje, tá bom? Creio que há muita gente aqui hoje que tem ojos secos ou ojos cansados. Y sí, ponga aquí en los comentarios, pero mismo si no tiene, si tiene, sufre con miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia, cataratas, glaucoma, desprendimiento de la retina, degeneración macular, o sea, queratoconos, puede disfrutar de esta clase porque para mejorar los problemas tiene que disminuir el cansancio y disminuir el dolor y los ojos secos. Entonces es fundamental para que puedas mejorar la visión independientemente del problema, ¿sí? Entonces continúa prestando mucha atención aquí y ponga en los comentarios si sufre de ojos cansados y ojos secos também. Vale? Bom, vamos pro segundo estudo. O que é o segundo estudo que eu quero colocar aqui para você trouxe? Eu vou falar do estudo que foi publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia e que aí já é relacionado a televisores 4K. Televisão 4K de alta definição. Eles estudaram se essas televisões elas causavam mais cansaço visual naquelas pessoas que assistiam. Vamos para o segundo artículo de hoje, que é um artículo publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia, que estudou o impacto de assistir televisão 4K, televisión de alta definición, si esto se causaba más cansancio en las personas. Y lo que descubrieron, que es muy interesante y tiene que ver con el ejercicio que vamos a hacer hoy. E o que eles descobriram, que é muito interessante e tem a ver com o exercício que nós vamos fazer hoje. As pessoas que tiveram mais cansaço, sim, tinha uma ligação com a alta definição, mas o que mais influenciava era a falta de piscar e a falta de movimentos nos olhos. Então, eles pegaram os sujeitos, colocaram em frente à televisão, colocaram ali uma série para eles assistirem, todos eles assistiram a mesma coisa, e os que mais tiveram cansaço visual foram aqueles que não piscavam e não movimentavam o olhar. Olha só que interessante. E descobriram que as pessoas apresentaram o programa de televisão para muitas pessoas e descobriram que as pessoas que tiveram mais cansaço visual são as quais não parpadeavam e não movimentavam a mirada. Então, qual é a importância de parpadear e movimentar a mirada? Imprescindível para que não tenhas cansaço e não tenhas ojos secos. Aqui comprovado cientificamente por este artículo. Então, quão importante é isso? Você piscar e movimentar o olhar para você não ter olho seco e olho cansado. Mas eles alertaram para sim, o uso da tecnologia 4K pode sim aumentar o cansaço visual. Então, se você tem um tipo de televisão dessa em casa, procura respirar, fazer pausas e piscar bastante, tá bom?
Entonces, sí, la alerta fue para las televisiones también en alta definición, que es un poco más peligroso para los ojos. Entonces, si tiene algo de tipo en tu casa, puede mirar la televisión, pero hace pausas y parpadea, movimenta tu mirada constantemente para no tener problemas visuales. E nós vamos fazer esse exercício de piscar e movimentar os olhos aqui ao final da aula hoje, tá bom? Você vai sair daqui com esse exercício para você fazer tanto em frente ao computador, quanto ao celular, quanto à televisão. E vamos fazer um exercício hoje de parpadear e de movimentar a mirada hoje para que puedas practicar mientras ve televisión, la computadora o el teléfono móvil. Hoy, al final de la clase, voy a hacer contigo, ¿sí? E aí chegou um estudo para mim muito interessante também sobre síndrome da visão do computador, que é um estudo que foi feito na Universidade da Índia com mais de 400 pessoas. Foram mais de 400 pessoas que tinham síndrome de visão do computador e olho seco. E essas pessoas tomaram, metade dessas tomaram um tipo de suplementação, a outra metade placebo. O resultado é muito interessante. El tercer estudio de hoy es un estudio que comprobó que las personas que tenían síndrome de visión, del cansancio visual por cuenta de la computadora y ojos secos, utilizaron un tipo específico de vitaminas, más de 400 personas. La mitad utilizó la vitamina específica y la otra mitad no consumió, no fue un efecto placebo, como se dice que es, no estás usufruindo de la medicação, de la vitamina, pero estás pensando que se usufrui. Então, o placebo é o quê? A pessoa tomou o medicamento e ela não sabe que não está tomando, na verdade não é medicamento, é vitamina que não é remédio, né? Então, ela tomou o suplemento. 200 dessas pessoas tomaram o suplemento, 200 dessas pessoas não tomaram só azeite, porque o suplemento que elas tomaram foi ômega 3. Então, metade, mais 200 pessoas consumiram ômega 3 por 3 meses e as outras 200 pessoas consumiram uma pílulazinha que tinha azeite dentro por 3 meses. E ao final, eles analisaram. Melhorou olho seco e síndrome de visão do computador dessas pessoas que usavam ômega 3? Eu vou dizer a dosagem também. Então, se utilizaram ômega 3 em 200 destas pessoas e as outras 200 se consumiu um tipo de óleo vegetal de aceite, uma pílula de aceite, que se imaginava que para eles era o ômega 3, mas não tinha nada de ômega 3, era pura simplesmente um aceite e as outras pessoas consumiram a vitamina que é ômega 3 por 3 meses. E quais foram os resultados das pessoas que consumiram e não consumiram a vitamina? Qual foi o resultado? Olha que lindo! No grupo que consumiu ômega 3 por 3 meses, houve um aumento significativo na qualidade da lágrima, diminuição do cansaço visual, diminuição do olho seco, diminuição da síndrome de visão do computador. Eita, coisa boa! Consumindo ômega 3, e eles consumiram uma dosagem que eu vou falar aqui para você agora. Porque o ômega 3 tem EPA e DHA. Foi 180 miligramas de EPA e 120 miligramas de DHA, ou seja, tem mais EPA do que DHA. Lembra que eu já falei aqui para você numa aula só sobre suplemento? O ômega 3 seu tem que ter mais EPA do que DHA. Eu vou te contar qual que eu tomo aqui também para indicar para você, se você quiser já começar a consumir a partir de amanhã, para já diminuir essa sensação de cansaço nos seus olhos e ajudar a produção da lágrima. Então, o resultado foi incrível, porque as pessoas que sim consumiram a vitamina ômega 3 melhoraram ojos secos, melhoraram o cansaço visual, mejoraron la producción y la calidad de las lágrimas. Fue increíble, porque una vitamina que es capaz de mejorar las lágrimas, que es capaz de mejorar ojo seco y cansancio visual, la cantidad fue de 180 miligramas de EPA y 120 miligramas de DHA. ¿Sí? Tiene que tener una cantidad mayor de EPA lo que de DHA, que son las formulaciones de ômega 3. Voy a hablar contigo cuáles son los que consumo para que puedas también empezar a consumir y mejorar tu visión.
Bom, eu uso o ômega 3, que na verdade tem 3 vezes mais essa dosagem. Ele tem 660 de EPA e 440 de DHA, que é o ômega 3 da Nutrivision. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem aqui direitinho. Que é um ômega 3 já bem direcionado para a visão. A Nutrivision vem no kit da Nutrivision, que tem luteína, zeaxantina, vitamina A, muitas outras coisas importantes, magnésio. Então, o ômega 3 é um dos componentes do Vision, do Nutrivision, que é uma linha específica para visão, essa que eu consumo, tá bom? Essa aqui, se você quiser, eu vou deixar aqui o link também para você ver qual é essa, para você poder também consumir. Super recomendo muito, esse aqui realmente tem a dosagem triplo que eles usaram, ou seja, se melhorou para os pesquisadores, imagina pra gente. E também tem as outras formulações que são fundamentais para sua visão. Eu vou trazer aqui também outros estudos para você sobre luteínas, zeaxantina, astaxantina, magnésio, você vai se surpreender con los resultados. Vale, esto es lo que utilizo, que tiene 3 veces más la composición de la pesquisa de la Universidad de India, que es para mí 660 EPA y 440 DHA, ¿sí? 640 EPA y 440 DHA. Es una empresa brasileña, entonces no sé si está en otro país, si se logras consumir. Espero que sí, pero cheque, sí, todo está en portugués. Es una empresa que tengo mucha confianza porque tiene exactamente la fórmula y tiene otros componentes en kit, es específico para visión, se llama Nutrivision. No lo sé si entregan fuera del Brasil, pero puede clicar y preguntar para a equipe de suporte de ellos, ¿sí? Então, o que a gente viu aqui hoje? Eu vou fazer um exercício aqui para você ainda. A ciência comprova que o seu hábito influencia nos problemas visuais. Essas pessoas criaram síndromes de cansaço e de olho seco por conta de um mau hábito. Então, não é só genética. Então, o que vemos hoje, vou fazer um exercício al final, pero en primer lugar, el hábito influencia, no es solo genética que causa los problemas visuales, ¿sí? Entonces, por eso ejercicios también pueden influenciar en todo, porque no es solo la genética, es el hábito visual. Entonces, es muy importante, porque las personas sí crearon ojos secos y ojos cansados por conta de esto. 2, outra coisa é, se você dá pausas, muda esse hábito, tá? E faz esse exercício que eu vou fazer daqui a pouquinho, que é aumentar o seu piscar e o seu movimento dos olhos, você melhora olho seco, ou seja, exercícios, pausas, mudança de hábito melhoram olho seco e olho cansado. Segundo, que se hace este ejercicio que vamos a hacer hasta un rato y se hace pausas, movimienta el mirada y parpadea si es posible. Con esto mejorar el cansancio visual y los ojos secos. Entonces, mudan cambios de hábito y ejercicios puede sí mejorar estas condiciones que son fundamentales para qualquer persona, mejorar a visão. E essas duas coisas que eu te falei antes é fundamental para qualquer pessoa melhorar a visão. E em terceiro, que somado a isso, você ainda pode suplementar, tomar ômega 3, que também vai ajudar. Então você conhece aqui hoje, com esses 3 estudos, comprovam que se você toma suplementação, se você faz exercício, se você dá pausas, você sim consegue melhorar olho seco y visão cansada. Entonces, y la última cosa, tercera cosa, si tomas vitamina omega 3, puede mejorar la visión. Entonces, puede unir las dos cosas, que es hacer ejercicios de parpadear, de mirada, hacer pausas, implementar las vitaminas que puede mejorar a visión. E, gente, eu já melhorei a visão de muitas e muitas pessoas. A gente tem centenas e centenas de depoimentos no canal do YouTube. Inclusive, eu vou deixar aqui um link só das pessoas que melhoraram o olho seco para você entender quantas são. Muitas pessoas. Se você sofre de olho seco, esse é um problema relativamente muito simples de melhorar com a prática dos exercícios e os hábitos corretos. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você, tá bom? E já he ajudado miles de personas, centenas de personas
Y tengo muchos testimonios de personas que practicaron el método de ejercicios visuales y mejoraron ojos secos. Voy a dejar aquí abajo un enlace con todos los casos, algunos de los casos que fueron grabados en vídeo de las personas que mejoraram ojos secos para que te inspire. Então é algo para te inspirar. E antes de a gente fazer o exercício, mais uma coisa. Eu vou colocar aqui embaixo, então, o link da pesquisa, das 3 pesquisas para você ver na íntegra, o link dos estudos de caso dos testemunhos de pessoas que melhoraram e o link do suplemento que eu uso, e o primeiro link é o link para você entender o que está acontecendo agora aqui, como você pode aprender mais exercícios. Então, se tem minissérie com aulas gratuitas no ar, você vai poder se cadastrar. Se não está acontecendo as aulas agora, você vai poder cadastrar o seu e-mail para receber exercícios no seu e-mail. Você vai poder entender se as inscrições para o curso Olho de Águia estão abertas ou se já estão fechadas. Se estiverem abertas, o link vai estar funcionando. Se não, você vai ser direcionado para outra página para colocar o seu e-mail e aguardar para que as inscrições, no período que as inscrições estejam abertas. Clica nesse primeiro link que está aqui embaixo para você se cadastrar e entender o que está acontecendo agora, porque você não pode ficar só com essa informação dessa aula. Agora você viu como a ciência pode ser e agora você tem que colocar isso em prática na sua vida, ok? Entonces voy a dejar aquí abajo muchas cosas, un enlace dos 3 estudios para que puedas leer, un enlace de los casos, de los testimonios, un enlace de la vitamina que consumo. El primer enlace era un enlace que puedes comprender lo que está sucediendo ahora. Se puedes acceder a clases gratuitas profundas, se puedes acceder a algunos ejercicios por tu correo electrónico, si están abiertas las inscripciones para el curso Ojos de Águila, o si no, se cerraron, y cómo puedes cadastrar para recibir el aviso cuando estuvieran abiertas, que es el acompañamiento, el entrenamiento a Ojos de Águila. Entonces, clic en el primer enlace para saber y te cadastra. Ponga tu email, tu correo para recibir más informaciones, porque no se puede quedar solo en esta clase. Ahora necesita poner la ciencia en la práctica en tu vida y mejorar tu visión. Entonces, 3 coisas. Clica em todos os links depois que acabar. Deixa aqui seu comentário. Você sabia que o ômega 3 melhorava o olho seco? Você sabia que piscar, dar pausa, movimentar o olhar já tinha sido cientificamente comprovado que melhora a sua visão? Você sabia disso? Você conhecia essa síndrome de visão do computador? Coloca aqui embaixo, coloca aqui. Se você for meu aluno também, coloca aqui que já é meu aluno, suas melhoras visuais, que eu adoro saber. E nós vamos agora praticar um exercício que você vai levar para a sua vida, tá bom? Que é muito importante para você melhorar a sua visão. Todo mundo precisa desse exercício. Vale? Então, se está gostando, déjame aqui um comentário. Vale? Dígame se já sabia desta síndrome de visão do computador, se não sabia. Se é meu aluno, já, déjame aqui um comentário dizendo tus evoluções, como está tu visão agora. Déjame aqui um comentário se sabia, se já te sepas que los ejercicios mejoran la visión. Habla conmigo aquí en los comentarios, deja me gusta y comparte, pero ahora vamos a hacer el ejercicio que vas a llevar para toda tu vida, que es un ejercicio que todos nosotros necesitamos para mejorar la visión. Então, vamos lá, vamos exercitar o seu piscar e nós vamos fazer uma massagem específica para movimentar, para estimular você a piscar melhor, tá bom? Uma massagem inédita, uma massagem muito gostosa que eu acho que você nunca fez. Então, vamos começar fazendo uma massagem específica para parpadear melhor. É uma massagem que creio que nunca has hecho antes, pero es muy, muy interesante. Que es una masaje, sí, aquí en los cilios, en esos pelos de tu ojo. No sé exactamente qué palabra es en español, me olvidé, pero los pelos, sí, aqui. Você faz nos cílios, tá bom? Fecha os seus olhos e com seu dedo indicador você vai passar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Sente os cílios, sente, sem encostar na pálpebra. Com os dedos, passa para fora, para dentro e no te toca la córnea, ¿sí? Solo levemente. Aquí en esta región. Ai, vale. Parpadea, pisca agora. E nós vamos treinar
o piscar independente. Vamos melhorar o seu piscar. Vamos treinar agora o parpadear independiente. Então, é assim, parpadea um ojo e depois o outro. Então, é assim, pisca um olho e depois o outro. Pisca um olho, depois o outro. Pisca um olho, depois o outro. Pisca um olho, depois o outro. Se tem dificuldade, ajuda com a mão. Se tienes dificuldade, pode ajudar com as mãos. Então, se tienes, por exemplo, dificuldade no olho direito, se tem dificuldade no olho direito, você ajuda com a mão aqui. Ajuda com as mãos aqui e depois, pouco a pouco, vas deixar de ter esta dificuldade, sim? E pouco a pouco você vai deixar de ter essa dificuldade com o treino. Isso vai ajudar você a piscar melhor enquanto você vê o computador. Isso vai ajudar você a piscar melhor Esto vai ajudar a piscar melhor mientras ve a computadora, o telefone móvel, ¿sí? Que es un movimiento. Entonces, mientras utiliza la computadora, puedes parar un poquito y hacer la masaje y parpadear um ojo independente do outro. Então, enquanto você está usando o computador, enquanto você está vendo o celular, enquanto você está assistindo televisão, você pode parar um pouquinho, fazer essa massagem nos cílios, levemente, e piscar um olho e outro. Você já vai incorporar bons hábitos para usar, o seu olhar não vai ficar congelado e você vai diminuir o cansaço e olho seco. Então, puede hacer eso mientras utiliza la tecnología y vas a incorporar buenos hábitos de movimento e de parpadeo e disminuir ojos secos e ojos cansados. A gente tem muitos outros exercícios para o treino de olho seco, tá? Que isso no curso a gente monitora, nossos alunos recebem sessões particulares para saber cada caso, a quantidade, enfim. Mas essa é já uma primeira técnica para você colocar em prática. Existem outras e também já vai atrás para ver de consumir o ômega 3 e os outros suplementos para visão, porque já acelera bastante a sua melhora visual, tá? Esto é uno de los ejercicios en entrenamiento a diario. Los alumnos son acompañados, tienen muchas cosas que podemos tener una comunidad para acompañamiento, entonces tienen el tiempo específico y otros ejercicios específicos para ojos secos y otros problemas visuales, pero ya puede empezar con esta primera técnica para poner em prática e também consumir as vitaminas que citamos aqui hoje. Tudo bem, gente? Muito bom. Então, eu quero ver os comentários aqui, também quero entender se vocês gostaram. E também quero que você clique nos 3 links que estão aqui. Nos 3 links, não, várias coisas que eu pus aqui. Acho que tem uns 5 links aqui. Clique em todos eles para se cadastrar, para receber mais coisas, ou se estiver aberto o curso, você se cadastrar também, para ver qual o suplemento que eu uso e para ler os 3 artigos que eu coloquei aqui na íntegra e ainda assistir todos os casos que melhoraram. E pode deixar pergunta aqui, que a minha equipe está aqui agora, nesse instante, respondendo para vocês, para que vocês tenham bastante suporte. Tem uma equipe aqui agora, nesse exato momento, respondendo suas dúvidas. Então, pode deixar suas dúvidas aqui com relação a outros problemas visuais também, a outras condições, se você tem um problema genético, se você tem um problema mais grave, coloca aqui que a minha equipe vai responder. Então, vale, clique en todos los enlaces que he ponido aquí abajo, el enlace de artículos, enlace del cadastro para recibir más ejercicios y participar de las clases gratuitas, enlace de los testimonios, de las vitaminas y también hace otras preguntas, puede hacer aquí porque tengo una equipe que estás contestando. Entonces si tiene otro problema, un problema genético, baja visión o algo más específico, puedes hacer una pregunta a mi equipe y vas a contestar, ¿vale? Bom, gente, foi muito legal, outra aula bilíngue, então que bom que você está aqui, é brasileiro, que bom, olha, se você é brasileiro e ouviu essa aula em 2 línguas, você se sinta privilegiado, porque eu sou uma brasileira que tem a missão profissional de ajudar mais e mais pessoas a enxergar melhor. Eu já tenho mais de 23 mil alunos aqui no Brasil e fora do Brasil também, mas sou brasileira, amo o meu país e vou continuar fazendo aulas para você em português, então se sinta muito privilegiado e eu quero agradecer muito você ter ficado aqui até agora, sua paciência e o seu empenho. Agora vai lá e coloca a ciência em prática para melhorar a sua visão. Vale, se estás aqui, mira, estás aqui hasta ahora y
Conmigo hablando en español con un poquito de acento, claro, pero no tengo un español perfecto, pero hago un esfuerzo porque tengo una misión profesional de ayudar más y más personas por todo el mundo. Entonces, como los ojos son los mismos en cualquier lugar del mundo, qué bueno que estás haciendo un esfuerzo para comprenderme también. Espero que tengas gustado, que tengas aprovechado y que tengas soportado mi acento para mejorar tu visión, que es lo que importa. Entonces, ahora vas a poner a ciência em prática para melhorar a tua visão. Então vamos lá, todo mundo junto, o mundo todo melhorando a visão. Ciência comprova que os hábitos influenciam e que tem muitas coisas que você pode fazer para melhorar os seus óculos, não são só olhos não são só óculos de cirurgias. Então, bora lá? Ciência e prática para melhorar tu visão. Não solo são as gafas, os lentes e as cirurgias que melhoram tu visão. Tem muita coisa para fazer. Vamos fazer. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe vocês e que a cada dia você tenha mais visão e mais vida. Um beijo. Deus te bendiga. Jesus esteja contigo e que cada dia tenha mais visão, mais vida. Tchau, tchau, gente. Um beijo.